A Terra parece um planeta tranquilo, cheio de florestas, oceanos e vida em todos os cantos. Mas se você olhar para o céu, vai perceber que essa tranquilidade é apenas uma ilusão, porque lá fora existe algo esperando, silencioso, frio e letal. Imagine viver num mundo de criaturas colossais andavam livremente, onde um simples passo de um tiranossauro fazia o chão tremer, e de repente, em um único dia, tudo isso desaparece. O que realmente aconteceu no último dia dos dinossauros foi muito pior do que os filmes mostraram. Não foi apenas um meteoro, foi o fim do mundo em câmera lenta. Uma sequência de horrores que durou dias, meses e deixou criaturas com cicatrizes que ainda existem até hoje. Hoje, você vai descobrir a verdadeira história da extinção dos dinossauros. Prepare-se, porque essa não é só uma aula de história natural. É o relato do maior apocalipse da Terra. Antes do fim, existia um paraíso. Há 66 milhões de anos, a Terra era um mundo quente, úmido e vibrante. Florestas densas cobriam os continentes inteiros, e até as regiões polares não tinham gelo. Em um planeta dominado por gigantes, dinossauros de todos os tamanhos e formas, e cada um parecia ter saído de um pesadelo ou de um filme da franquia do Jurassic Park. Samambaias e coníferas se estendiam até onde os olhos podiam ver. Herbívoros colossais se alimentavam nelas, enquanto os predadores sombrios os observavam entre as sombras das árvores. Os Triceratops, com seus chifres impressionantes e escudos ósseos, viviam em manadas nas planícies, e quando ameaçados formavam círculos perfeitos, protegendo os filhotes no centro, como um exército pré-histórico. Perto dali, os hadrossauros, os dinossauros de bico de pato, mastigavam a vegetação dura com mandíbulas cheias de dentes. Eles eram as vacas do Cretáceo, e cada movimento fazia o chão vibrar. Mas acima de todos, havia o rei, o Tiranossauro Rex, com seus 12 metros de comprimento, e uma mordida capaz de esmagar ossos. E foi ele que reinou por todo esse período. Agora imagine cruzar o olhar com ele, o som dos passos se aproximando, o cheiro de sangue e terra no ar. Nenhum predador moderno chega perto do terror que esse animal causava. Mas ele não estava sozinho. Aqui na América do Sul, Carcharodontossauros, predadores com quase o mesmo tamanho, caçavam em grupo. Usavam estratégias inteligentes, cercando presas gigantescas, como se fossem lobos pré-históricos. Nos céus, pterossauros colossais, como Quetzalcoatlus, planavam com asas até 12 metros de envergadura, o tamanho de um pequeno avião. E sob as ondas, o terror ainda era maior. Os mares eram governados pelos mosassauros, répteis marinhos de até 17 metros. Devoravam tudo o que se movia, peixes, tartarugas e até outros mosassauros. Era um mundo perfeito, em equilíbrio, um planeta de monstros e de harmonia. Ninguém, nem mesmo o rei dos dinossauros, poderia imaginar que acima das nuvens algo estava vindo, que transformaria esse paraíso em um cemitério planetário. Enquanto os dinossauros viviam suas rotinas diárias, caçando, postando, pastando e lutando por território, algo mortal viajava em silêncio pelo espaço. Um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, quase o mesmo tamanho do Monte Everest, cruzava o sistema solar a mais de 72 mil quilômetros por hora. E ele não tinha consciência, nem propósito, mas em seu caminho estava o planeta Terra. Primeiro, um pontinho de luz. Depois, uma bola incandescente. E depois, o desastre extremo. A atmosfera começou a queimar ao redor dele, e o brilho foi tão intenso que ofuscou o próprio Sol. Dinossauros ergueram cabeças confusos. Alguns fugiram, outros ficaram parados sem entender o que estava acontecendo, mas não havia para onde correr. O asteroide se aproximava na península de Yucatán, onde hoje é o México. E quando eu disse, nada na Terra seria o mesmo. O mundo inteiro estava a segundos do maior cataclismo da história do planeta. E se alguém pudesse assistir a esse momento no espaço, veria uma explosão tão brilhante que superaria o Sol por instantes. Uma energia equivalente a 72 milhões de megatons de TNT. Tipo a do Minecraft, mas pior. Mais de 1 milhão de vezes o poder da maior bomba nuclear já detonada pela humanidade. Sim, 1 milhão de vezes. A partir desse instante, a história dos dinossauros chegaria no seu capítulo final. E foi então que o céu caiu.
Quando o asteroide atingiu a Terra, a energia liberada foi indescritível. Em um único segundo, a crosta terrestre se abriu como se fosse papel. A temperatura no ponto de impacto ultrapassou 5.000 graus Celsius, quente o bastante para vaporizar rochas, oceanos e qualquer forma de vida num raio de centenas de quilômetros. O chão derreteu, o ar pegou fogo e a onda de luz foi tão intensa por um instante que o planeta inteiro brilhou. O impacto ocorreu na península de Yucatán, criando a cratera de Chicxulub, um abismo de 180 quilômetros de diâmetro e 30 de profundidade. O asteroide penetrou 20 quilômetros na crosta antes de explodir completamente. No Golfo do México, toneladas de água vaporizaram num clarão ofuscante. Mosassauros, peixes, tartaruga, tudo o que tinha ali foi pulverizado em milissegundos. E logo em seguida a onda de choque se espalhou pelo planeta. E a Terra tremeu como nunca antes. Cientistas estimam que o terremoto gerado atingiu a magnitude 11, algo tão violento que fez o planeta inteiro oscilar. Para comparação, o maior terremoto já registrado por humanos, o de Valdívia, no Chile, chegou a 9,5. Então seria mais forte ainda. Imagine o chão se abrindo sob seus pés, as montanhas desmoronando, os mares fervendo, fragmentos de rocha derretida foram lançados à atmosfera e começaram a cair de volta como chuva de fogo. Essas partículas incandescentes, chamadas de tectitas, perfuravam tudo que tocavam. Florestas inteiras se incendiaram e animais que sobreviveram ao impacto foram atingidos por uma tempestade de fogo global. Em questão de minutos, o planeta virou um campo de chamas. Ventos supersônicos a mais de 1.000 km por hora atravessaram continentes. Eles arrancaram árvores, jogaram dinossauros pelos ares e até arrancaram a pele de muitos animais expostos, deixando apenas os ossos carbonizados. Logo depois, a tsunami. Sim, o desastre não para. Ondas de 300 metros de altura varreram o Golfo do México e se espalharam pelos oceanos, atingindo as costas distantes, como a América do Sul, África e até a Ásia. Rochas e fósseis encontrados até hoje mostram sedimentos marinhos depositados a milhares de quilômetros no ponto de impacto. Em poucas horas, o planeta que antes era um paraíso verde e úmido se transformou em um inferno global. As chamas tomaram o céu, o ar ficou denso, cheio de cinzas e fumaças, enquanto os últimos rugidos ecoavam nas florestas em chamas. A era dos dinossauros chegava ao seu fim. E além de tudo isso, as ondas sísmicas viajaram pelos continentes, o que fez o céu escurecer. Cinzas radioativas bloquearam o sol por meses, talvez até anos. As temperaturas despencaram. O que antes era um paraíso tropical se tornou um deserto congelado. Então sim, os dinossauros passaram pela paz, pelo inferno, e o inferno congelou. Os herbívoros que restaram do impacto foram os que morreram primeiro. Sem plantas, o ciclo que sustentava toda a vida desmoronou. Com eles, vieram os predadores. E quando a poeira baixou, o silêncio tomou conta da terra. Nenhum rugido, nenhum bater de asas. Apenas um mundo ferido, coberto de cinzas, onde a vida parecia ter desistido. Mas a natureza, mesmo depois do apocalipse, sempre encontra um jeito. Como diria Ian Malcolm de Jurassic Park, entre os destroços do Cretáceo, pequenos sobreviventes se moviam nas sombras. Mamíferos minúsculos, aves resistentes e alguns répteis que pareciam feitos pela pura teimosia. Enquanto os gigantes morriam, os pequenos herdaram a Terra, e deles, milhões de anos depois, surgiria o que somos nós, hoje. Pensa só nisso, se aquele asteroide tivesse errado o alvo por alguns quilômetros, talvez os dinossauros ainda dominassem o planeta, e nós nunca teríamos existido. É estranho imaginar que o nosso nascimento como espécie dependeu da morte deles. Mas é isso que torna a história real e profundamente trágica. Os fósseis que hoje desenterramos não são apenas ossos. São mensagens do tempo, fragmento de um mundo que tentou continuar e falhou. Cada costela fossilizada, cada pegada petrificada é um lembrete silencioso de que ninguém está salvo do destino. E é por isso que toda vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela cadente, parte de nossa pergunta: será que dessa vez é só uma estrela mesmo? E por fim, o impacto acabou com os dinossauros, mas também abriu caminho para tudo o que veio depois. É estranho pensar que a mesma força que destruiu o mundo deles foi a mesma que criou o nosso. Hoje, quando seguramos os fósseis na mão, não estamos apenas tocando o passado,
Estamos tocando a linha tênue entre a extinção e a sobrevivência. Cada fóssil é um aviso silencioso. A Terra já mudou antes e vai mudar de novo. A pergunta é: quando for a nossa vez, será que a gente vai estar preparado? E é por isso que contar essas histórias importa. Não só para lembrar dos gigantes que já caminharam aqui, mas para entender o quanto somos pequenos diante do tempo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama dinossauros. Juntos vamos espalhar a ciência paleontológica brasileira pelo YouTube. Esse é o Balão Jurássico e até o próximo voo.